Gratidão, amigos, de estarmos juntos neste momento para a reflexão acerca da mensagem que nos foi dada pelo Espírito Emmanuel, trazido pelo Chico Xavier, no livro Palavras de Vida Eterna. O tema da reflexão de hoje é No Auxílio de Todos, onde Paulo fala a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada, em toda a piedade e honestidade. É bem oportuno esse tema em que aborda o auxílio, no auxílio de todos. No atual momento em que estamos vivenciando, temos nos recolhido e exercitado com muita frequência a prática da oração e vibração por todos os doentes acometidos por várias doenças e principalmente pelo vírus que está causando a pandemia. Doentes esses desconhecidos e agora, mais comum, os nossos conhecidos. Temos orado por toda a equipe médica, por todos os trabalhadores de linha de frente desta pandemia e que são essenciais. Temos orado pelo planeta, pelo continente, pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Temos orado. Estamos cada dia mais exercitando ao ato de orar. E é muito comum em cada nossos grupos que nós temos de conversação, grupos de vibração, de prece, voltarmos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes do mundo, os mais necessitados de todas as ordens. Geralmente, nós estamos voltados para aqueles que sofrem mais. Temos o hábito de nos apiedarmos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundaram nos lamaçais da miséria ou que foram vitimados por algum tipo de flagelo, sacrificados por situações precárias de várias ordens. Nos sensibilizamos, sim, por alguém que chora a perda de um ente querido, por alguém que nós sabemos que é muito trabalhador, mas se viu dilacerado pelo desemprego, pela crise atual. É um amigo que se mobilizou à face de alguma calúnia, alguém que está dilacerado por uma traição, ou por tantos outros sofrimentos, tanto emocionais como materiais, vivenciados ao nosso redor. Oramos sim por eles, oramos com certeza, vibramos e mais, muito mais que só isso, nós buscamos relacionar muitas vezes quais as suas necessidades para tentarmos socorrê-los na medida dos nossos recursos. E assim fazemos sim. Entretanto, essa mensagem que Emmanuel nos traz neste momento é muito oportuna. O apóstolo Paulo faz suas recomendações a Timóteo pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda a piedade e honestidade. Paulo pede pelos reis e por todos que estão em eminência, todos que estão em poder, para que todos, não só os reis, mas para que todos, inclusive Paulo, inclusive Timóteo, tenham uma vida justa e sossegada, em toda a piedade e honestidade. E aí Emmanuel nos traz isso para que nos lembre a necessidade do amparo espiritual que devemos aos nossos irmãos que suportam, que trazem na fronte a coroa da autoridade, do poder, do comando, que trazem a liderança como missão, a ação de dirigir, de orientar, de esclarecer, de instruir, de estar à frente de um povo, de um grupo, do coletivo. São eles
Todos eles são nossos irmãos, conduzidos à eminência do poder ou da fortuna, ou do poder e da fortuna, na eminência da administração ou da liderança, e da administração e liderança, que carregam em si tentações e provas ocultas de todas as espécies. Prova essas que nós sabemos que são difíceis, que muitas vezes não sabemos que são desafiadoras, mas são desafiadoras, que padecem situações e circunstâncias consideradas contrárias e desfavoráveis, que não poucas, mas muitas vezes retratam e influenciam de maneira lamentável a coletividade dos que estão a liderar, a administrar e conduzir, fazendo com que caiam no poço das lamentações. Emmanuel nos alerta de um modo, Emmanuel, na verdade, nos alerta o modo que agem vários pastores dementes, loucos, quando não se convencem dos deveres que lhes são próprios, não se concentram no verdadeiro foco e aí desvirtuam. Sofrem e se permitem perturbações aflitivas que se projetam sobre quem? Sobre as suas ovelhas, que lhe recolhem a atuação, criando verdadeiras calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso, que atrasam a evolução e atormentam a vida de todos, tanto dos pastores, tementes e loucos, como das ovelhas que a seguiam. Atormentam a vida, tanto nesse pasto atual, como também nos pastos futuros, criando compromissos futuros para ser reparado. Vindo agora para o nosso tempo atual, lembrando desses pastores e dessas ovelhas, muitas vezes aquele que se vê erguido a qualquer nível de superioridade, em qualquer momento, costuma-se valer-se da situação do agora, para melhor esquecer do seu débito para com o espírito comum, pela coletividade. Esquecer também que sua condição é temporária. Basta que alcance qualquer nível de superioridade diante o seu próximo, esquece qual é o seu compromisso, o seu propósito, a sua missão, e esquece que essa superioridade é temporária. E assim, na maioria das vezes, quem atinge uma maioridade financeira geralmente torna-se um avarento. Aquele que se encontra com destaque científico, um destaque intelectual, faz-se vaidoso. Aquele que se vê na galeria do poder, geralmente abraça o orgulho vão, infelizmente, esquecendo assim que a cada inteligência na terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. Toda inteligência, toda aptidão. Não podemos esquecer nunca que a lei da vida segue os princípios divinos. E esses princípios divinos são bons, mas também são justos. E o princípio divino que traz a lei da vida não recomenda o exclusivismo, nem nada que venha acusar separação. Pois todo o progresso, precisamos entender que todo o progresso legítimo se converte em bênção para a coletividade inteira. Então, nada
pode ser exclusivo. Nada pode gerar separação. A própria natureza nos mostra isso. Oferece lições nesse sentido diariamente, como o sol, que nasce todos os dias. Os seus raios de luz traz vida para o nosso planeta. E é para todo mundo. Na sua magnitude, chega e é para todo mundo. A árvore cresce para oferecer seus frutos. A fonte d'água nasce para o benefício do solo da vida. Cada um de nós somos criatura do Criador. Ao crescermos em experiência ou elevação de qualquer espécie que nós trazemos em nós ou desenvolvemos aqui, precisamos nos lembrar e ter consciência sempre da comunhão fraternal para com todos. Reparando como vamos ou como estamos empregando as vantagens que a nossa atual existência foi acrescentada. Como tenho empregado o que eu tenho recebido? Como tenho empregado o que eu tenho de vantagem? Como tenho priorizado o meu doar, o meu ser? É imprescindível reparar, então, como empregamos ou como tem empregado todos as vantagens dessa existência. E sempre que a gente for reparar o emprego dessas vantagens, nós precisamos lembrar que é o Espírito mais alto que esteve conosco, o nosso Mestre Jesus, veio e soube muito bem empregar as suas vantagens. Ele aceitou o sacrifício de viver aqui conosco a fim de auxiliar a todos e não estabeleceu condição para vir. Faltou seu ministério, que foi um ministério de luz, na missão do auxílio entre os humildes do caminho. Mas não só entre os humildes do caminho. Ele pautou seu ministério também aos doutores de Jerusalém, aos fariseus, aos pescadores simples. Vamos lembrar? Aos justos, mas também aos injustos. Aos pobres, mas também pautou o ministério aos ricos, aos doentes das almas, aos velhos e aos jovens, mas também às mulheres e às crianças. Ele pautou o ministério dele, as vantagens dessa existência, o que ele tinha, consciente da sua missão. E aí saiu a semear. Como saiu a semear? Agindo, exemplificando e se igualando. Mesmo que sabendo que era grande, que era o espírito mais alto existente aqui conosco, ele se igualou. Ele se fez pequeno para chegar a cada um de nós. Então, atendendo a Emmanuel, vamos continuar orando sim por todos aqueles que precisam, aqueles menos favorecidos, sim, aos doentes, aos necessitados de todas as ordens. Mas também vamos orar em favor do amparo espiritual aos nossos irmãos que suportam, que trazem na fronte, como Emmanuel falou, a coroa da autoridade. Vamos orar por todos aqueles que comandam, que lideram, que dirigem, que orientam, que esclarecem, que instruem, para que eles sejam inspirados pelo semeador e ajam no bem, exemplificando o bem. Que nossas orações possam envolver cada um deles, seja ele um religioso, uma autoridade política, um líder social, um líder econômico, seja ele o nosso líder profissional,
uma autoridade ativista, um líder intelectual, esteja ele em qualquer que seja a organização, em qualquer que seja a instituição em que ele estiver atuando. Vamos envolver cada um deles, para que cada um deles possa despertar sua consciência nos seus deveres para consigo mesmo, mas também para a família que agrupam em torno dos seus ideais, dos seus objetivos, dos mesmos sentimentos e dos mesmos propósitos. Para que eles lutem para eliminar as arestas do seu próprio temperamento, garantindo o equilíbrio tão necessário e a contribuição com eficiência em favor do que os cercam no seu caminho, oferecendo a cada um o que lhes pertence, servindo a comunidade em que ele está inserido e do qual ele tem por obrigação, por missão, por objetivo, ajudar a progredir. Orar para que ele tenha firmeza de conduzir a sua cruz, dando testemunho de assimilação do bem, vivenciando o dever e buscando a sua renovação, sabendo que tudo que lhe é oferecido hoje como serviço é para o seu aprimoramento e necessário se faz a ação para progredir e a responsabilidade para crescer. Que ele aprenda a ciência de se retirar da escura cadeia do eu, do ego, do meu e fazer um mergulho profundo pelas águas claras, denominada interesse geral, denominada coletivo, aproveitando assim a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Que ele possa despertar quão valiosa é a hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou de entendimentos, e que ele está no local e no momento certo para ajudar com recursos e com esclarecimento. Que possa entender que o coração fragilizado, terreno para semear, que a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são recursos valiosíssimos para a retificação dos equívocos do passado. Então, não nos esqueçamos, pois, da oração por todos aqueles que dirigem, que governam, que lideram, os que estabelecem, criam e elaboram as leis, aos que têm o poder de aplicá-las, aos que julgam, enfim, orarmos por todos que nessa existência temporária no planeta Terra têm a oportunidade desafiadora da tarefa de exercer a autoridade, a influência, a condução, o poder e até mesmo a inspiração, para que nossas orações e vibrações possam auxiliar com a bênção da simpatia e da compaixão, da empatia e do respeito, não só para que também, sendo bons e do bem, eles também possam realizar, cumprir zelosamente os compromissos que eles selem a rota, mas que também para que nós possamos viver com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade um para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é a base de segurança em nosso caminho. Que eles possam ser inspirados pelo semeador.
para que eles se tornem responsáveis pela liderança e pela autoridade que estão ocupando. Que sejam despertos e inspirados pelos seus protetores, para que não venham cair em falência. Que eles sejam inspirados pela Mãe Santíssima, que os cubra pelo manto da paz, do amor, do bem-querer e da empatia. E que sua inspiração seja pautada na honestidade para consigo mesmo, dos seus propósitos, das suas crenças, pelo bem comum. Agradeço a todos a atenção e ao mesmo tempo que rogo que a paz do Mestre nos envolva e nos fortaleça a cada momento, principalmente neste momento que estamos vivendo, entendendo a proposta deste Mestre, que é amor, que é puro amor, para que tenhamos mais confiança, que tenhamos fé, para que tenhamos serenidade e que possamos fortalecer nossa esperança.